A história de hoje, Um Copo de Água Fria, é um episódio da Grande Guerra e foi contado por um oficial de cavalaria que tinha tomado parte em alguns combates na Grande Guerra. Ele contou o seguinte tocante episódio. Foi, dizia ele, no dia seguinte ao de uma vitória custosamente ganha, com esforços e cansaço extraordinários. Tinham-me encarregado de levar uma ordem importante à retaguarda, quando, no momento de partir, o meu cavalo, estafado, recusou marchar. Mancava e não podia mesmo caminhar. Sem demora, fui buscar outro. Este era tão bravo e manhoso que alguns minutos se passaram antes que me tivesse sido possível montá-lo e sujeitá-lo à obediência. Empinava, escoceava e, quando eu estava quase a vencê-lo, estacava ao menor obstáculo e continuava os seus pinotes. Entretanto, era preciso apressar-me. A mensagem de que eu era portador não admitia nenhuma demora, e a estrada, obstruída com tropas e materiais, dificultava ainda mais a minha viagem. Era meio-dia e estava apenas a meio do caminho. O ar estava pesado e abafadiço. Nuvens de pó secavam minha garganta. Eu estava muito cansado, o meu cantil estava vazio. Sentia-me a desfalecer. Numa volta do caminho, descobri uma fonte abundante, junto da qual alguns soldados descansavam e enchiam os seus cantis. Desejava descer para fazer o mesmo, mas o cavalo, como que pressentindo a minha intenção, deu pinotes tão furiosos que tive de renunciar à minha tentativa para não excitar os risos grosseiros do acampamento. Aborrecido com este contratempo, desatei o meu cantil e dirigi-me a um dos soldados, o único que parecia não se rir do meu infortúnio. Estendi-lhe, pedindo-lhe que enchesse para mim. Era de mau aspecto, de sobranceio carregado. Ainda assim, estava eu longe de esperar a resposta tão cruel. Encha-o você. Diante destas palavras, a minha cólera não teve limites. Desgraçado, gritei-lhe. Tomar um dia o encontro a morrer de sede e a pedir um copo de água fria, para eu ter também o prazer de lhe recusar. Em seguida, dei de esporas ao cavalo e parti numa corrida desenfreada, sem fazer caso dos convites dos outros soldados que gritavam que voltasse. Uma légua depois, um rapazinho comparecido deu-me água a mim e ao meu cavalo. Em troca, dei-lhe um punhado de dinheiro, mas, comparando a prontidão que ele teve em me servir com a conduta dos meus companheiros de armas, senti como que uma onda de ódio a revolver-me dentro de mim. O rosto daquele soldado gravou-se-me em traços indeléveis na imaginação e jurei procurá-lo, Deus me perdoe, até me poder vingar. Durante 2 anos nos campos de batalha, entre os moribundos, continuei sem resultado esta busca ímpia. Enfim, chegou o dia. Em resultado de alguns ferimentos, fui levado para um hospital de guerra. Não estando ainda em estado de retomar o meu serviço, empregava o tempo a cuidar dos que estavam mais feridos do que eu. Nunca me senti tão compadecido para com os pobres soldados como no meio destas cenas de dor e de sofrimento, das quais os campos de batalha não dão ideia nenhuma. Tinha verdadeiro prazer em aliviar-lhes as dores e alegrá-los. No meio destas novas ocupações,
esqueci o meu inimigo. Era assim que eu chamava ainda aquele que me tinha recusado o copo de água fria. Depois de uma grande batalha, muitos feridos vieram para o nosso hospital. Todas as salas ficaram repletas. O calor era medonho e os doentes sofriam cruelmente de sede e da atmosfera abrasadora da sala. De todas as camas gritavam: água, água, água. Peguei num copo e num balde d'água gelada e fui de fileira em fileira distribuindo líquido precioso a todos os que pediam. Só o cair da água no copo já lhes fazia brilhar a alegria nos olhos abrasados pela febre. Quando eu estava pelo meio das coxias, entre as camas, um homem, deitado do outro lado da sala, levantou-se de repente gritando: água, água, pelo amor de Deus! Fiquei horrorizado. Tudo que me cercava desapareceu aos meus olhos e não via senão a ele. Era o que me tinha recusado um copo de água fria. Aproximei-me, mas não me reconheceu. Caiu exausto sobre o travesseiro com o rosto voltado para a parede. Então senti comprimir-se-me a alma. Ouvi uma voz dentro de mim a dizer distintamente: faze-lhe ouvir o barulho da água, passa e torna a passar diante dele. Dá a todos os que os cercam, e não a ele. Vinga-te. Mas, ao mesmo tempo, ouvi o murmúrio de outra voz. Uns dizem que era a voz da minha consciência, outros a de Deus, e outros ainda o resultado das lições de minha mãe. Fosse qual fosse, esta voz dizia: meu amigo, é hoje o dia propício e a hora de pagar o mal com o bem, de perdoar, como Jesus te perdoou. Vai e dá de beber ao teu inimigo. Um movimento involuntário me arrastou para a sua cama. Amparei-lhe a cabeça com o braço e aproximei o copo dos seus lábios febris. Oh, como bebeu! Nunca esquecerei sua expressão de alívio e o olhar que me lançou, sem pronunciar palavra. Vi que estava profundamente comovido. O pobre teve de sofrer amputação de uma perna e pedi ao médico autorização para o tomar sob os meus cuidados. Tratava-o dia e noite. Durante muito tempo conservou o mesmo silêncio, até que um dia, quando me afastava de sua cama, agarrou-me pelo paletó e, puxando-me para bem junto de si, disse-me em voz baixa: lembra-se você do dia em que me pediu de beber? Sim, camarada, mas o que lá vai, isso acabou. Para mim não, continuou. Não sei o que tinha naquele dia. O capitão acabara de me repreender. Tinha febre, estava encolerizado. Poucos instantes depois fiquei envergonhado com a minha conduta, mas era tarde demais. Há 2 anos que o procuro para lhe pedir perdão. Quando o reconheci aqui, lembrei-me do que me tinha dito e tive medo. Diga-me, você me perdoa? Eu o tinha procurado 2 anos para me vingar. Ele me procurara para se humilhar e me pedir perdão. Qual dos dois tinha seguido melhor o Espírito de Cristo? Certa confusão se apoderou de mim. Camarada, disse-lhe eu depois de uma pausa, você é muito melhor que eu. Não falemos mais nisso. Eu estava presente quando lhe fizeram a amputação. Já o amava como a um irmão. Ele sabia que ia morrer, mas antes confiou-me alguns objetos para mandar à sua irmã juntamente com uma carta que me ditou. Perguntou-me se não havia na Bíblia uma passagem que tratasse de um copo de água. Peço a você, disse-lhe eu, que não torne a falar nisso. Mas ele continuou: você não sabe, meu fiel amigo, o bem que fez em não me recusar o copo de água.
Naquela noite, a febre do doente aumentou e por vezes parecia delirar. Contudo, percebia-se que a sua confiança em Jesus era completa. Tinha a certeza de estar salvo. Assim o mostrava nas suas orações. Pela madrugada, mexeu-se, acomodou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos para os não abrir mais neste mundo. Tinha adormecido para só acordar na eternidade. Ao vê-lo morrer assim, tranquilo e consolado, que grande prazer senti em ter-lhe dado de beber, pagando-lhe assim o mal com o bem. Lembrei-me então destas palavras de Jesus: todo o que der a beber a um daqueles pequeninos um copo de água fria, não perderá a sua recompensa.